Começa agora na Brasil Atual, Construindo a Cidadania. Espaço aberto para as pessoas que, com o seu trabalho e empenho, fazem de nossa cidade um lugar melhor para viver. Produção e apresentação, Aline Chaves. Boa tarde, vamos iniciar mais um programa Construindo a Cidadania. E novamente eu gostaria de dizer a vocês que é um prazer estar nessa tarde para levar à casa de vocês informação, para levar cultura. Eu convidei novamente uma pessoa que todos me pediram, que é o pastor Juarez Ribeiro, para que ele mostre a posição dos cristãos em relação ao casamento. Então, pastor, é um prazer recebê-lo aqui no meu programa, uma ótima tarde, e eu tenho certeza que o pastor vai contribuir muito com todos nesse tema. Bom, Aline, eu que agradeço, pelo convite, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos os seus ouvintes, né, neste sábado aí, que Deus abençoe a todos. Então, sempre estarei à disposição de você e toda essa programação da rádio, para a gente estar esclarecendo e ajudando em que podemos ajudar. Muito obrigada, pastor. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que casais brasileiros estão se separando mais e vivem com mais frequência em uniões consensuais, né? Ou seja, casamento está fora de cogitação. Isso é uma pesquisa feita pelo IBGE, sem recorrer ao casamento civil ou à igreja. O que a Bíblia diz a respeito do casamento, pastor? Olha, vamos começar que o casamento foi formado por Deus, né? Criado por Deus. Desde lá do Jardim do Éden, quem crê na Bíblia, então crê que Deus fez o homem e a mulher, né? Adão e Eva. Quando Deus fez o homem, ele disse, não é bom que o homem vive só. Então ele fez, né? E falou, vou fazer uma ajudadora, né? Que esteja junto a ele. E é onde tirou da costela, que ali formou a mulher do lado do homem, né? Não nem do pé, nem da cabeça, mas do lado. Certo. Então, quem criou o casamento é Deus. Entendi. E como você mesma disse do IBGE, né, muitas separações, né? Está facilitando muito hoje para o brasileiro, para divorciar. Então, hoje o povo não é como antigamente, que casava com amor, por amor. Certo. Mas hoje o povo vive mais o quê? Na paixão. Está apaixonado, aquela coisa de momento, vai, se casa e depois lá na frente, tá fácil mesmo para separar, então se não der certo, a gente separa. É esse o que está acontecendo em primeiro lugar, o grande índice de pessoas não dando continuidade a uma vida conjugal, que é algo abençoado por Deus, é algo que eu falo, sempre falei nos meus sermões, que não é algo de brincadeira, né? É algo para toda a vida. Então, o casamento, biblicamente, é criado por Deus e santificado e abençoado por Deus. Realmente, pastor, eu defendo muito o casamento, a família. Eu acho que viver só é muito difícil, é muito triste, não é possível viver só. E eu gostaria que o pastor desse um conselho a um casal recém-casado que quer viver uma vida reta no seu casamento, com fidelidade. Qual conselho um pastor daria para que esse casal consiga ter uma vida abençoada por Deus? Olha, vamos pegar, você falou assim, num recém-casado, né? Então, já aproveitando para esses jovens, né? Porque eu coloco o casamento e a família como uma construção. Toda construção tem o seu alicerce, depois tem as suas paredes, depois tem o acabamento. Então, o alicerce é o namoro, um bom namoro, né? Um namoro abençoado, um namoro que eu sempre falo, Deus não tem que estar na frente, Deus tem que estar no meio, abençoando, né, este casal. Depois, as paredes é um bom noivado, né? Aí passa para o noivado, conhecimento mais a fundo, já um compromisso, já se preparando para uma vida, né? E depois o acabamento já, né, dá uma rima aí, o acabamento que é o casamento. Certo. Então, tendo tudo isso, começando desde o alicerce, construindo, aí vai formar um casamento, uma família sólida, né? Então, o conselho que eu sempre dou, que há muito amor, em primeiro lugar, há muita conversa, porque eu assisti um dia atrás o Ratinho falando, né? O Ratinho do SBT, ele disse que o casamento tem que ter, em primeiro lugar, bastante conversa, porque no final o que vai terminar é conversa, né? Então, que se o casal, ele não aprende a conversar hoje, que são jovens, ativos e tal, né?
E quando chegar numa idade de 50 anos de casamento, 60, e não tiver conversa, e aí? Então, um casamento, ele dura, né, quando há conversa, e principalmente com a bênção de Deus, em determinada religião que a pessoa mas ela crê em Deus. Então, ela tem que ter Deus sempre no meio e abençoando o relacionamento. E é até difícil a gente falar assim, uma regra certa, a palavra de Deus nos ensina, mas existem casos e casos de pessoas que se conhecem hoje, saem junto, ficam junto, acabam fugindo até, e dá certo esse casamento. Acontece esses casos, mas é difícil. A gente está falando de uma visão geral, né, pastor? Sim, sim. É verdade. E no mundo em que vivemos hoje, e com a independência da mulher, como é possível cumprir uma parte da palavra de Deus que diz que a mulher deve ser submissa ao marido? Ou esta palavra era para as mulheres da época, pastor? Olha, é o seguinte, a questão de submissão não é só da época da Bíblia, né, onde Paulo fala, que é a cultura local, que existe até hoje. Se você for para aquele lado onde que a Bíblia, né, foi escrita, até hoje a mulher ela não pode mostrar o rosto, ela não pode mostrar o corpo, ela foi criada para quê? Para cozinhar, cuidar dos filhos e procriar. Né? Só isso. Então, e obedecer o marido, que ainda tem uma região lá que a mulher não pode nem comer, né, as suas refeições junto ao marido. Nossa. Tem que ser numa sala, num local, né, totalmente separado dos homens. E agora vamos falar cultura brasileira, né? A mulher, não só o Brasil, mas outros países mais desenvolvidos, que a mulher conseguiu, né, o seu espaço, sua independência. Então, isso, a submissão, a questão no casamento, tem que vir ambas as partes. Tem que vir da mulher para o homem, do homem para a mulher. Não é só a mulher que deve respeitar o homem, mas sim o homem deve todo o respeito à mulher. Porque se pegar a história no Brasil mesmo, no século passado, ver que a mulher ela só servia para isso. Ela não podia votar, ela não podia estudar, ela simplesmente tinha que casar, muitas vezes combinado com os pais, né? Tinha que casar com aquela pessoa que ela nunca viu, depois ter filho, criar filho, e muitas vezes nem para prazer servia. Eles procuravam mulheres da noite, né? Então, isso aconteceu no Brasil, mas graças a Deus que isso acabou. Hoje a mulher tem, né, opinião, vamos dizer, né? Hoje nós temos uma presidente mulher. Sim, então a mulher tem que conquistar seu espaço. Então, dentro do casamento, tem que respeitar esse espaço. Ela é mulher, ele é marido, e o respeito é igual. A submissão é igual. E até a gente hoje em dia ouve muitas mulheres falando assim, eu não quero me casar, eu vivo sozinha, eu estou bem sozinha. Mas, pastor, eu acho assim que a mulher, na condição de mulher que ela tem independente, essa independência tem que servir para contribuir na casa, contribuir Sim. com as despesas, contribuir, mas não ela achar que por essa independência ela tem que mandar, ela tem que comandar, porque existe hoje muitas mulheres que ganham muito mais que os homens, né? O que eu falei, tem que ser dividido e dentro do lar, dentro da família, né? Dentro do casamento. Não é porque a mulher ela é independente, ela conseguiu, ou talvez o salário dela, como você mesma diz, que é maior do que o do marido, e ela tem toda a autoridade de mandar. Não, porque se pensar dessa forma, a porcentagem é o marido que ganha mais. É o homem que ganha mais. Sim. Então, vamos lá. Então, os homens vão querer mandar, vai querer ser o patrão, o chefe da casa? Não. Eu acho que tem que haver um consenso entre o casal para que haja uma harmonia. Ela trabalha, ela tem uma independência, então vamos contribuir com tudo que ela sabe, talvez um pouco mais que o marido, vamos contribuir para que um casamento seja sólido, uma família e um lar, porque eu sempre falo que família e lar são diferentes, né? Família é o grupo de pessoas, né? Marido, mulher, filhos, só que o lar é a construção entre eles, da forma que pensam, da forma que agem, a convivência dentro de uma casa. Então, mesmo que a mulher tenha toda a independência e tem um bom salário, trabalha tal, e a saber isso, contribuir, né, dizer, não, ele é o meu marido, né, eu devo todo o respeito a ele, como ele, devo todo o respeito a ela, isso vai construindo um lar
paz, alegria dentro de uma família. Pastor, hoje em dia existem jovens que preferem dizer que o namoro deles é como se fosse o casamento. Então, ali no namoro, eles já estão fazendo tudo o que um casal faz. Se relacionando sexualmente. É correto isso? O que o pastor fala a respeito de um namoro ser como um casamento? Seria um namoro liberal, né? Exato. Que hoje em dia está sendo normal até o namorado dormir na casa da namorada, né? Então. É tão normal até para os pais dessa moça, né? Não podemos estar aqui, né, criticando talvez essas atitudes, porque é o que eu falo, que isso é cada casa, o seu caso, né, tudo. Mas podemos falar biblicamente. Nós, cristãos, né, defendemos a tese que o sexo é após o casamento, né? Isso todos nós cristãos, não estou falando evangélico, cristão, que crê, que segue a Cristo e a palavra de Deus, é muito bem claro ali quando diz que o sexo é após o casamento. Mas muitas pessoas defendem essa tese, mas é o que vem aumentando o quê? Jovens, adolescentes, grávidas, né? E sendo abandonado pelos pais da criança, e talvez muitas crianças sendo abandonadas também. Então, toda ação gera uma reação. Então, é o cuidado que nós temos que ter com os nossos jovens e adolescentes. O namoro é bonito, é a melhor fase do jovem? É uma coisa gostosa? Mas tem que saber separar. Não é porque o rapaz ama a moça tem que liberar tudo que ele quer, né? Muitas vezes eu te amo, eu falo que a palavra amor é uma coisa muito forte. É verdade. Então, amor não é dito, o amor tem que ser mostrado, né? Porque eu falo que amor até papagaio fala, né? Eu te amo. Agora, demonstrar o amor já é diferente. Não é porque o rapaz fala, eu te amo, e a moça, né, tem que fazer o que ele quer. Não é assim. Então, se ele ama, realmente ele respeita o tempo dela, o momento dela, e com certeza várias moças querem presentear o marido na noite de núpcia, né? Então, isso daí para mim não é amor. Né? Isso daí para mim é algo do corpo, do desejo, da carne, que é do momento. Então, por isso que eu falo, há muitas consequências neste namoro, nessa vida tão liberal que está tendo hoje no mundo. Pastor, e eu gostaria até de um conselho, porque a gente se casa, eu sou casada há 2 anos e eu, pelo menos, eu acho que eu encontrei o homem da minha vida, eu quero passar ao lado do meu marido, mas muitos casais falam que existe aquele tempo de monotonia, que acabou, assim, acaba aquele amor, aquele sentimento, que acaba virando uma amizade dentro de casa e com isso acaba mantendo o casamento de aparência pelo convívio ali, por não querer dividir os bens até, já ouvi esses casos, e um acaba traindo o outro, porque já... Eu gostaria que o pastor desse um conselho geral para se tem como reavivar esse sentimento, o que pode ser feito para que um casamento dure realmente para sempre. Aline, agora mesmo eu acabei de dizer que a coisa mais gostosa na juventude é o namoro, né? Porque o namoro, você pode namorar com a pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, até muito mais, né? Agora mesmo fui convidado para ir para um casamento em setembro, que eles namoram há 10 anos, né? Porque o namoro não entra na rotina, porque é uma coisa gostosa, sempre tem algo diferente, algo, né? O rapaz vai trabalhar, quando chega à noite para namorar e está com muitas coisas para falar para ela, presentinho. Então eu falo que o casamento tem que ser um eterno namoro. Um eterno namoro. Tem que haver namoro dentro do casamento. Tem que ter elogio, tem que ter flor, tem que ter poesia, mesmo que a pessoa não tenha a criatividade de criar uma poesia, mas vai lá, tem internet hoje, baixa uma poesia, antes de trabalhar, deixa na geladeira ali, né, uma frasinha de amor, um para o outro. Então, isso vai fortalecendo o casamento, né? E sem esquecer da vida sexual, que isso é importante, não é como... Tem pessoa que coloca 90% a vida sexual. Não é 90%, como eu mesmo disse. Chega um momento, acaba. É verdade. Né? Aí sobra o quê? O romantismo e sobra conversa. Então tem que ter tudo isso. Tem que ter a parte sexual ativa,
tem que ter a parte de palavra, amizade que é importante, porque antes de tudo, eu e minha esposa, antes de ser pais, né, ela mãe, casado, tudo, esposo, nós somos amigos, né? Temos que estar junto nas nossas decisões, conforme ela fala sim, eu tenho que acompanhar em tudo. Então, eu falo que o que não pode faltar é o romantismo, o namoro dentro do casamento, criatividade. Eu sempre aconselho casais, falo, sejam criativos, cria, senão um ou outro vai buscar lá fora a criatividade. Então, se não haver criatividade dentro do casamento, é uma das coisas que, infelizmente, vem destruindo, vem acabando com os casamentos. Que não é correto, né, pastor? A gente se une a uma pessoa e eu acho que o que é mais bonito no casamento é a gente manter a fidelidade. Sim. O que Deus fala, porque antigamente, biblicamente, as mulheres adúlteras, as pessoas tacavam pedras nela, elas eram realmente assim, chegavam até a morrer, né? Sim. E eu gostaria que o pastor falasse o que Deus fala acerca do divórcio. Falasse brevemente, porque nosso tempo está se esgotando, pastor. Ah, sim. Então, sobre a questão do divórcio. É o certo, é o correto, é 100%? Olha, nós temos que dividir essa opinião, né? Tem aquilo que... O que Deus criou é para ser santificado, para ser levado. Mas o que não é certo, uma pessoa que não fez um casamento errado... como se diz, foi um tiro fora do alvo, né? E vai levar isso para o resto da vida? Não vai. Porque sofre o homem, sofre a mulher, se haver filho, sofre os filhos. Então, nessa área, eu acredito que Deus abençoa sim, que haja uma separação para que não haja um dano pior, né, lá na frente. Claro, tem toda uma base bíblica, né, tem toda uma defesa bíblica para ser falado, mas não vamos levar um relacionamento que começou errado, né, para depois levar lá adiante, depois falar, poxa, deveria ter parado bem antes, menos pessoas teriam sido machucadas. Pelo que eu entendi, pastor, para finalizar mesmo, o casamento é uma luta diária. A gente tem que, por exemplo, se arrumar, fazer uma comida boa para o nosso marido, fazer uma surpresa. Tem que ter um sacrifício, tem que ter uma disposição da gente para fazer com que aquilo realmente dê certo, porque vale a pena, porque ninguém se junta a outra por acaso. A gente junta porque a gente quer realmente estar ao lado de alguém, né? Exatamente. Pastor, muito obrigado pela tua presença aqui no meu programa Construindo a Cidadania. Passou tudo tão rápido aqui, eu queria conversar muito mais, mas infelizmente não é possível. O pastor realmente é uma pessoa que colabora. E muito obrigada de coração, pastor. Eu que agradeço, um abraço para todos os ouvintes aí. Teu programa está de parabéns. A primeira entrevista que eu dei, muitas pessoas me pararam, cumprimentando, não só pela entrevista, mas por toda a programação. Então, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos os ouvintes e a todos os casais. Muito amor, muita paz, muita bênção de Deus. Isso aí, muito obrigada. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.